Olá a todos, nós vamos dar sequência ao nosso mini curso. A aula de hoje, a de número 4, é sobre o trabalho argumentativo, mais especificamente sobre a atividade criadora discursiva textual. Eu quero dizer que no nosso livro, Artigo de Opinião, uma sequência didática funcionalista, nós partimos de Frank, 2006, que ele diz que há 3 principais atividades criadoras discursivo-textuais: atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. Para hoje, nós vamos trabalhar, para esta aula de hoje, nós vamos falar um pouco das atividades linguísticas e epilinguísticas envolvidas na produção do artigo de opinião. As atividades linguísticas, por exemplo, são aquelas atividades relativas ao efetivo uso da língua, atividades que envolvem habilidades de fala, de escrita, de leitura, de compreensão do próprio texto. E em situações, essas atividades linguísticas envolvem situações práticas da vivência de linguagem. As atividades epilinguísticas, por sua vez, elas dizem respeito àquelas operações sobre a própria linguagem, de maneira a exercitar as regras linguísticas em momentos específicos, sem a necessidade prévia de nomenclaturas gramaticais ou nomenclaturas linguísticas, sem necessidade de grandes aparatos teóricos ou recorrer a aparato teórico, não. As atividades epilinguísticas, elas envolvem, por exemplo, desmanchar, desfazer, refazer, reescrever, não é? Os textos, comparar expressões, transformá-las, experimentar novos modelos de construção. Então, as atividades epilinguísticas, por exemplo, elas são essencialmente paradigmáticas, né? Você pode fazer um jogo com as palavras, um verbo mais adequado em determinado contexto, um substantivo mais adequado em determinado contexto. Você pode trabalhar, o professor pode trabalhar, por exemplo, na produção do texto, qual seria uma expressão mais adequada para desenvolver, para falar da ideia do locutor, da tese que ele quer desenvolver. Você pode também construir novos modelos de estrutura oracional, novos modelos de parágrafos, trabalhar efetivamente de maneira lúdica com a linguagem, brincar. O professor pode mostrar para o aluno, por exemplo, quais são as consequências de uma escolha linguística efetiva, de uma escolha linguística excelente e de uma escolha linguística desastrosa, por exemplo. Seria uma boa opção para desenvolver a competência argumentativa no âmbito do artigo de opinião. O professor pode, por exemplo, mostrar um artigo de opinião bem escrito, na seleção das palavras, considerando a seleção lexical, né? Fazer transformações a partir daquele artigo de opinião, desmembrar parágrafos, deslocar palavras, enfim, né? As atividades epilinguísticas, elas pressupõem uma liberdade no trabalho com a linguagem. Então, elas também articulam um estudo da gramática e texto como resultado do conhecimento inerente ao falante a respeito de como operar com e sobre as expressões linguísticas. Então, na verdade, o aluno já tem, né, internalizados conhecimentos a respeito da mobilidade linguística, de como se mobilizam as expressões linguísticas e no desenvolvimento de competências voltadas para a produção do artigo de opinião, isso vai ser ressaltado, esse conhecimento prévio e novos conhecimentos serão desenvolvidos. Todas essas operações que envolvem o fazer, o desfazer, o testes, né? Esse teste, fazer experiências com as palavras, elas devem ser atreladas à vida cotidiana, a temas acessíveis, temáticas que estão em circulação,
comunicação que estão em destaque na mídia. Frank é muito feliz ao propor esses 3 tipos de atividades criadoras discursivo-textuais. As atividades epilinguísticas, por exemplo, o desenvolvimento desse tipo de atividade na escola cria condições favoráveis para tornar operacional e ativo um sistema no qual o aluno já tem acesso em suas atividades linguísticas comuns. Então, é como se você quebrasse o gelo, quebrasse qualquer distanciamento que há entre o aluno e o texto. Quando você faz isso, quando você coloca o aluno para desconstruir, para refazer um texto já pronto, ele encontra em si mesmo suas próprias competências, seus potenciais de escrita. Então, é muito, muito interessante você fazer atividades, promover atividades epilinguísticas na produção, voltadas para a produção do artigo de opinião. Você pode, por exemplo, a reescrita de texto atribui ludicidade, e quando ele vê aquele texto sendo desconstruído, reconstruído, dá uma leveza ao estudo, a criatividade, favorece a criatividade do aluno e motiva a aprendizagem, motiva mesmo. Nossa, o aluno pode pensar, nossa, eu posso escrever um texto muito próximo ao texto desse articulista famoso que eu estou lendo. E as atividades epilinguísticas também favorecem o desenvolvimento individual e coletivo da capacidade de percepção e de recrutamento dos artifícios ou recursos da linguagem atualizados nas atividades interativas. É muito interessante que o professor tenha consciência desses processos, de que ele e o seu aluno podem ficar à vontade para mexer nos textos. O texto em sala de aula, ele oferece uma oportunidade de trabalho linguageiro extraordinária. Por quê? Porque o professor pode dizer, vejam, este é um artigo de opinião do Marcelo Gleiser, por exemplo, um importante físico Marcelo Gleiser. Mas se você fosse escrever este artigo de opinião, se você fosse escrever sobre essa temática, então, considerando esse texto do Marcelo Gleiser como um modelo, o que você poderia dizer além do que está escrito aqui? Como você poderia reescrever esta frase? Qual parágrafo você acrescentaria? Qual aspecto não foi desenvolvido que você acha que seria interessante para desenvolver? Então, vejam só que as atividades epilinguísticas, elas favorecem um encontro forte do aluno com o texto. Então, para esta minha aula, eu quero deixar uma reflexão sobre as atividades linguísticas, né? Elas são, vamos pensar assim, mais corriqueiras, são as atividades primeiras do exercício da produção do artigo de opinião. Já as epilinguísticas, elas exigem do professor, né, uma liberdade contexto, a oportunidade de oferecer aos seus alunos essa liberdade também, de brincar, de reescrever, de parafrasear e de perceber. O aluno fazendo esses exercícios epilinguísticos, ele vai perceber como o texto tem uma estrutura, não é, que é mais ou menos fixa, mas que a própria língua oferece diferentes possibilidades de ajustes, de reescrita, de escrita, de apresentação das ideias por meio do artigo de opinião. Então, era isso que eu queria falar hoje. Um grande abraço e na aula seguinte nós vamos falar das atividades metalinguísticas, que também são essenciais no trabalho escolar com artigo de opinião. Um grande abraço, até breve.